A ideia de uma fábrica de clones secretos na China captura a imaginação, misturando avanços tecnológicos com medos profundos sobre o futuro da humanidade. Este vídeo analisa de forma direta e objetiva as origens dessa teoria. Vamos explorar os rumores que circulam na internet, as alegações de instalações clandestinas e o que está por trás dessa narrativa fascinante que parece ter saído diretamente de uma obra de ficção científica. Este tema é relevante porque toca no cerne das discussões sobre bioética, poder geopolítico e os limites da ciência. A velocidade com que a tecnologia genética avança, especialmente na China, levanta questões cruciais sobre regulamentação e o futuro da espécie humana. Compreender a fronteira entre o fato científico e a especulação conspiratória é essencial para participar de forma informada neste debate global sobre a engenharia da vida. Neste vídeo, vamos cobrir 3 áreas principais. Primeiro, os avanços científicos reais em clonagem e bioengenharia que servem de base para essas teorias. Em seguida, examinaremos os detalhes da especulação sobre um suposto laboratório secreto. Por fim, vamos apresentar os desafios técnicos e éticos que tornam a clonagem humana em massa um cenário extremamente improvável na realidade atual. Oferecendo uma perspectiva equilibrada, este canal, Dark Future, se dedica a investigar as fronteiras da tecnologia e suas implicações mais sombrias, sempre com o compromisso de separar o que é fato científico comprovado do. Nossa análise é baseada em publicações científicas, reportagens de fontes confiáveis e no consenso da comunidade de especialistas, buscando oferecer clareza em meio a narrativas complexas e muitas vezes alarmistas. Para entender como essas teorias sobre clonagem humana ganharam tanta força, é fundamental, primeiro, examinar os avanços reais e documentados que colocaram a China no centro do debate global sobre genética. Esses feitos científicos, embora impressionantes, são frequentemente mal interpretados, criando um terreno fértil para o surgimento de narrativas muito mais extremas sobre as suas possíveis aplicações secretas. E não regulamentadas, o ponto de partida para muitas dessas especulações é um evento real. Em 2018, cientistas chineses anunciaram o sucesso na clonagem de 2 macacos, João e Rua, usando a mesma técnica que deu origem à ovelha Dolly. Este foi um marco, pois provou que a clonagem de primatas era possível. Esse avanço, somado à escala de institutos como o BGI, Beijing Genomics Institute, alimenta a percepção de uma capacidade tecnológica sem precedentes. O conceito central por trás disso é a transferência nuclear de células somáticas. Em termos simples, o núcleo de uma célula adulta, contendo todo o DNA, é transferido para um óvulo, cujo núcleo foi removido. Um pulso elétrico, então, estimula o óvulo a se desenvolver como um embrião, criando um ser geneticamente idêntico ao doador original. Existem, no entanto, diferentes perspectivas sobre o assunto. Enquanto a comunidade científica global vê a clonagem humana como eticamente inaceitável e tecnicamente perigosa, os teóricos da conspiração a enxergam como o próximo passo lógico para uma superpotência que busca vantagens estratégicas. Essa divergência de visões é amplificada pela cultura popular, que frequentemente retrata clones como uma realidade iminente, distorcendo a percepção de um objeto complexo. É possível replicar a forma externa, o código genético, mas replicar perfeitamente os materiais, as texturas sutis e as propriedades funcionais, a epigenética e o desenvolvimento, é um desafio imensamente maior. Um clone seria uma cópia genética, mas não uma cópia exata do indivíduo original. Em personalidade,
memórias ou saúde. Com essa base científica estabelecida, as alegações que, misturando fatos verificáveis com elementos de pura ficção, a narrativa se apropria da complexidade da genética e da opacidade de certos projetos de pesquisa para construir um cenário onde o impossível parece plausível, tornando difícil discernir onde a ciência termina e o mito começa a se manifestar. A teoria central descreve uma instalação massiva e oculta, financiada pelo Estado, com o objetivo de produzir clones humanos dependendo da fonte, desde a criação de um exército de super-humanos, passando pelo fornecimento de órgãos para transplantes, sem rejeição, até a substituição de figuras importantes por cópias leais. É uma narrativa que explora o medo do controle totalitário, através da bioengenharia. Os proponentes dessas teorias frequentemente apontam para evidências circunstanciais de alta segurança, a rápida publicação de pesquisas chinesas sobre edição genética e clonagem, e supostos vazamentos de documentos não verificados. Cada novo avanço científico real no campo da genética é rapidamente incorporado a essa narrativa como mais uma prova de uma agenda secreta e muito mais ambiciosa. Existem diversas variações do mito. Uma vertente sugere que o foco não é a clonagem de pessoas comuns, mas sim a recriação de gênios. Criando classes de super-humanos. Outra mais sombria fala sobre fazendas de clones mantidos em estado vegetativo apenas para a colheita de órgãos. O que você acha mais plausível ou mais assustador? Comente abaixo, pois sua opinião ajuda a enriquecer o debate. É crucial abordar as limitações científicas que tornam isso ficção. A taxa de sucesso da clonagem de mamíferos ainda é extremamente baixa, e a maioria dos clones nasce com sérios problemas de saúde e envelhecimento precoce. O custo e os gansos turnos, os recursos necessários para um único clone bem-sucedido são astronômicos, tornando a ideia de uma fábrica economicamente e logisticamente inviável com a tecnologia que conhecemos hoje. Apesar das imensas barreiras científicas que refutam a ideia de uma fábrica, a questão permanece: qual é a verdadeira ambição por trás do investimento massivo da China em genética? Se não são clones, o que eles buscam? A resposta pode ser encontrada ao olharmos para as aplicações práticas e já existentes a tecnologia, que são por si só revolucionárias e repletas de dilemas éticos. Para analisar criticamente essas informações, o primeiro passo prático é sempre verificar as fontes. Alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias. Busque por estudos publicados em revistas científicas, revisadas por pares, e por reportagens de agências de notícias internacionais, com reputação de checagem de fatos. A ausência de fontes primárias e verificáveis é quase sempre um forte indicativo de... Na realidade, a avançada pesquisa genética na China está focada em áreas como a criação de modelos animais para estudar doenças humanas, o desenvolvimento de terapias genéticas e o aprimoramento de culturas agrícolas. A tecnologia de bioengenharia como o CRISPR tem um potencial imenso para curar doenças genéticas, mas também abre um complexo debate ético sobre a edição do genoma humano, que é a discussão real e presente. É preciso ser realista sobre os resultados e os prazos. A ciência avança de forma incremental, não através de saltos secretos e cinematográficos. A próxima grande revolução não será exército de clones, mas sim tratamentos médicos personalizados, baseados no seu DNA, ou debates públicos sobre os limites da edição genética em embriões. Os resultados reais são menos explosivos, mas profundamente mais impactantes para a nossa sociedade.
Convidamos você a participar dessa discussão de forma construtiva, com base nas qual você acredita ser o maior desafio ético que a bioengenharia nos impõe hoje. Sua perspectiva fundamentada e valiosa para entendermos as múltiplas visões sobre o nosso futuro tecnológico. Deixe sua reflexão nos comentários e vamos continuar a conversa sobre esses temas tão importantes para o nosso futuro. Em conclusão, embora a ideia de uma fábrica de clones seja uma narrativa poderosa, ela desvia o foco dos dilemas reais e urgentes. Apresenta a verdadeira história é a de uma tecnologia com potencial para redefinir a medicina e a própria vida, nos forçando a confrontar questões profundas sobre ética, identidade e o que realmente significa ser humano. Na era da biotecnologia,